Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho. A igreja nos apresenta para esta sexta-feira da segunda semana do tempo comum. O texto de hoje se encontra lá em Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19, que diz assim: Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Amados irmãos e irmãs, eu queria chamar a atenção de vocês só para uma coisa. Me permitam, eu podia fazer várias reflexões aqui sobre Jesus chamou bons e maus, Jesus chamou pessoas que depois o traíram, a simbologia dos 12 com as 12 tribos de Israel, mas eu queria só falar do versículo 13. Jesus chamou os que ele quis. Eu acho que às vezes a gente tem um grande problema de entender que a vocação, ela não nasce da minha vontade. Ela não nasce do meu querer. Ela é um chamado de Deus. Por quê? Não sei. É porque ele quer. Por que eu estou pontuando isso? Às vezes a gente tenta forçar a barra, sabe? Para algo que não é o nosso chamado. Para algo que não é o querer de Deus. E aí nós vamos vendo pessoas frustradas, pessoas desacreditadas, pessoas tristes, pessoas cabisbaixas, porque no fundo essas pessoas ainda não entenderam que verdadeiramente o chamado provém dele. E se o chamado provém de Deus, aí a gente vai começar então a entender o que é que a gente tem que fazer para corresponder a esse chamado. Primeira coisa, tentar entender qual é o teu lugar. Isso você só vai conseguir entender quando você buscar ouvir a Deus. Ouvir o querer de Deus. Sentir em Deus o que é que Ele quer de você. Sentir em Deus quais são os sonhos de Deus para a tua vida. Amados irmãos e irmãs, eu sei que tem vocações na igreja que são lindas, né? Eu queria muito ser assim, assim, assado. Eu queria ser um grande teólogo. Eu queria ser padre, eu queria ser freira, eu queria ser isso. Mas não adianta você querer forçar, porque Deus chama aqueles que Ele quer. E o chamado, ele não tem muita explicação. É só o querer de Deus. Eu te peço, nessa sexta-feira, você já parou para se perguntar hoje o que é que Deus quer de você? Você já se perguntou hoje quais os sonhos de Deus para a tua vida? Você já se perguntou hoje se você está no caminho certo? Se você realmente está trilhando a vocação que Deus sonhou ou você está forjando uma vocação em si mesmo? Eu quero te convidar hoje, e é só isso que eu quero hoje com vocês. Que esse versículo hoje possa nos incomodar. Quem sabe você passa o final de semana a meditar o que Deus quer de mim, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de mim. A gente precisa estar atento aos sinais. Sempre Deus tem um propósito para cada um. Qual é o seu? Eu não sei. Por isso, é importante meditarmos sobre isso. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.